Meu amado irmão, bom dia, paz do Senhor Jesus. Espero que todos estejam bem em sua casa, com saúde, em paz, gozando da perfeita paz do Senhor. Louvamos a Deus por nos conceder mais essa oportunidade, mais essa manhã, mais esse domingo para estudarmos a palavra do Senhor. Eu te convido para fazermos uma oração e darmos início à nossa escola bíblica dominical. Hoje nós vamos estudar a nossa quinta lição deste trimestre, já estamos chegando aí na metade do trimestre. Nós vamos fazer uma oração para que Deus nos direcione, nos dê da sua graça e que possamos ser edificados pelo estudo dessa lição nessa manhã. Curve a sua cabeça e ore juntamente comigo. Meu amado Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor, pela tua bondade e misericórdia, por nos conceder mais um dia com vida, mais um dia em paz e por tua presença em nós, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem realizado, por ter cuidado de nós, por ter suprido as nossas necessidades. Pedimos que a tua boa mão continue estendida, Senhor, sobre este mundo. Deus, trata esta situação, esta pandemia, que ainda nos impede de nos reunirmos presencialmente na tua casa. Mas cremos, Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas. O que pedimos a ti é que o Senhor não deixe de usar para conosco a tua grande e infinita misericórdia. Por isso, Senhor, te pedimos também direção do teu Espírito Santo. Vamos estudar a tua palavra, vamos falar do teu amor. Nos ajuda, Senhor, a compreendê-lo, nos ajude a entendê-lo e que ele seja eficaz para mudar as nossas vidas. Permaneça conosco, te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, aqui estamos e eu quero te convidar para que possamos louvar a Deus junto com a nossa irmã Daniela e nosso irmão Nicolas, estarão louvando ao Senhor com um belo hino da nossa harpa cristã, inclusive o hino sugerido pela lição de hoje, hino 291. Tenho certeza que você conhece esse hino, então te convido, abra sua harpa e vamos participar juntos deste momento devocional, louvando ao nome do Senhor. Hino 291. Nosso irmão Nicolas e nossa irmã Daniela têm a oportunidade para louvar ao Senhor. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, a gente vai cantar o hino da harpa 291. Cante junto com a gente em sua casa. Vamos abrir a harpa hino 291. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou.
mensagem da cruz, até morrer, louvar, proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu lá vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu lá vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Que bênção, meus irmãos, e no maravilhoso, sempre que nós louvamos a Deus com Ele, alegra o nosso coração. Eu te convido para abrirmos a nossa revista. Vamos iniciar o estudo dessa manhã. Preparei aqui também um conteúdo, uma apresentação para nos ajudar aqui, para nos guiar no estudo da lição, como fazemos todos os domingos. Então, te convido para nós estudarmos a lição 5. Hoje, dia 3 de maio de 2020, nós vamos falar com o tema Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo, é o tema da lição de hoje. O texto áureo está no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 4 e 5, que diz: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensa, e nos vivificou juntamente com Cristo. Esse é o tema do nosso texto áureo, né? Agora eu te convido para lermos também a nossa verdade prática que nos diz: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. A nossa leitura bíblica em classe, ela encontra-se no livro de Efésios, capítulo 2,
do versículo 1 ao 10. Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. O ideal é que você abra sua Bíblia e deixe ela aberta nessa passagem, que em vários momentos da aula de hoje nós vamos recorrer a estes versículos. Versículo 1 diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensa, em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém. Meus irmãos, o ponto central da nossa lição hoje diz que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Então vamos adentrar a introdução da nossa aula de hoje, uma aula interessante e que nós possamos ser edificados por ela. Deixa a sua Bíblia aberta na carta aos Efésios, no capítulo 2. Vai ser importante para nós resgatarmos algumas informações no decorrer da nossa aula. Bom, primeiro ponto, para introduzirmos o assunto desta manhã, fala que nós fomos libertos. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui, que está cortando um pouco. Eu já arrumar aqui para ficar bem, né? Muito bem. Nós somos libertos do pecado por meio da graça divina. Essa é uma informação importante. Nós temos hoje muitas e muitas religiões, muitos ensinamentos, e muitos deles dizem que é ineficaz até o sacrifício de Cristo, não precisa de Cristo. Muitos não falam isso abertamente, mas através dos seus ensinamentos, eles tornam vão o que Jesus Cristo fez por nós na cruz e a obra que Deus realizou através dele. Então, se nós somos libertos do pecado, foi por meio desta maravilhosa graça, que aí, na leitura que nós acabamos de fazer, no versículo 8, ele diz: Porque pela graça sois salvos. E aí ele coloca uma outra coisa: como eu alcanço a graça? E ele diz: por meio da fé. E aí ele fala de quem vem isso, e isso não vem de vós, é dom, é presente, é dádiva de Deus. Então é importante nós guardarmos essa informação. Uma outra coisa, por meio da graça, nós fomos perdoados e salvos da condenação eterna. E também por meio da graça, recebemos o direito à vida eterna, uma coisa maravilhosa, o direito à vida eterna, os benefícios da nossa salvação. Deixa eu já arrumar aqui, irmãos, que ficou uma letrinha a mais. Deixa eu já arrumar para não ter dúvida, né? Para nós seguirmos direitinho aí. Deixa eu só arrumar aqui. Aí, agora sim. Agora melhorou, né? Isso. Senão a gente fica passando errado aí a informação, né? Então já está corrigido aí. Por meio da graça fomos
perdoados e salvos da condenação eterna. E por meio da graça recebemos direito à vida eterna. Então, estamos falando de benefícios que a graça nos traz. Uma coisa importante enfatizar, meus irmãos, diz respeito ao seguinte: nós realmente fomos salvos pela graça. Eu sou salvo pela graça, mas não foi de graça. E isso é uma coisa importante nós frisarmos, porque muita gente não valoriza aquilo que Jesus Cristo fez na cruz, né? Ele fez por nós o que nós não merecíamos, né? Cristo deu a nós o direito à vida eterna, à salvação, o perdão dos nossos pecados, mas não foi de graça, né? Deus não cobrou nada de nós, até porque nós não temos condições de pagar essa situação, né? Nós não temos condições que pague a nossa salvação, mas é importante nós enfatizarmos isso. Ela não foi de graça. A Bíblia nos diz, inclusive, que foi um alto preço, o preço que foi pago pela nossa salvação, para a manifestação da graça de Deus, foi o seu Filho Jesus, que morreu naquela cruz pelos nossos pecados, dando a sua própria vida por nós. Então, nós temos, então, seguindo aqui, o primeiro tópico da nossa lição, que fala sobre a antiga natureza morta em ofensas e pecados, e nos diz assim, ele está fazendo menção à passagem que fala que ele nos vivificou estando nós mortos em ofensas e pecados, Efésios 2:1, está na nossa leitura bíblica em classe. Vamos ler mais uma vez. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, essa era a nossa natureza, essa era a situação que nós vivíamos, a nossa situação. Essa natureza antiga diz que Deus nos vivificou. O que significa vivificar? Significa reanimar, restituir a vida. E por que ele nos vivificou? Em um momento nós estávamos vivos. Antes do pecado, o homem tinha vida, o homem tinha acesso à presença de Deus. O que o pecado fez? Rompeu isso. Então, Deus, através da sua obra, ele nos tornou, nos restituiu a vida. Quando a Bíblia menciona aqui que estando vós mortos, está falando de um diagnóstico da real condição do homem. Então, Deus olhando para nós está dizendo, nós estamos mortos. Mortos onde? Nas nossas ofensas e pecados. Então, quando ele fala aqui, estando vós mortos, fala da morte espiritual, a separação do homem para com Deus, esse rompimento, né, o rompimento desta união, e também a morte moral, porque o homem passa a fazer, a refletir nas suas atitudes e no seu comportamento situações que não refletem aquilo que é de Deus. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, com santidade, com pureza, e a partir do momento que o pecado entra na vida do homem, existe uma morte moral, ou seja, o homem deixa de refletir a imagem do seu Criador, a perfeição de Deus que ele embutiu no homem, para que o homem pudesse também refletir essas coisas diante de todo aquilo que foi criado. Ele fala que ele nos vivificou quando a nossa situação era de morte. Estávamos mortos em quê? Em ofensas, que vem a palavra ofensas, vem do grego paraptoma, que tem o sentido de passo em falso de forma deliberada, ou seja, de forma intencional. Então não foi algo que a pessoa caiu, ou essa ofensa, uma atitude que sem querer foi realizada, não, foi algo intencional, né? Algo praticamos pela nossa natureza má, pela natureza do pecado em nós. E ele fala também que estávamos mortos em pecados, que define aqui o termo armatia, que descreve aquele que erra o alvo. Então, por que não temos condições de acertar o alvo? Porque vivemos em pecado, temos uma natureza pecaminosa.
Então, se não for a intervenção de Deus, se não for Deus fazer alguma coisa por nós, nós não conseguimos encontrar o alvo, não conseguimos achar o alvo, né? Então, seguindo, vamos falar um pouco a respeito disso, sobre as nossas ofensas e pecados. Já estamos aí no ponto 2, né? O tópico 1, ponto 2, que diz nossas ofensas e pecados. E aqui, essas ofensas e pecados, elas fazem menção ou se referem à nossa má conduta, ou seja, atitudes erradas antes da regeneração. E é importante nós frisarmos isso. Nós estamos aqui estudando qual era a nossa situação antes de sermos uma nova criatura. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque as coisas da antiga vida, da nossa vida antes da nossa salvação, antes de encontrarmos a Cristo, elas não podem ser manifestas hoje na nossa vida, no nosso comportamento e no nosso dia a dia. A Bíblia diz que nós somos nova criatura. Cristo nos fez de novo, Cristo nos deu a vida novamente. Para quê? Para que a nossa vida glorifique a Ele. Então, nós precisamos constantemente refletir, meus irmãos, sobre as nossas atitudes, refletir sobre aquilo que nós fazemos. Nós vamos falar daqui a pouco a respeito do pecado e muitas pessoas têm até uma concepção errada em relação ao que é pecado. Pecado não é só adulterar, né? Pecado não é só matar alguém. Muitas outras coisas referem-se a pecado ou são pecado, né? São consideradas pecado. E muitas vezes nós não nos atentamos que as praticamos. Seja uma palavra que sai da nossa boca de forma indevida. Infelizmente, algumas pessoas têm dificuldade, muitas vezes até em palavrão. Meus irmãos, isso não é para nós. Ah, mas eu não falo na frente dos outros, eu falo em casa. Mas não importa, em casa também nós refletimos a glória de Deus. Então eu preciso tomar cuidado. Muitas vezes nós xingamos, temos a atitude de xingar alguém com palavras que não são palavras que glorificam a Deus. Então nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Por quê? Porque a nossa vida precisa manifestar, mostrar ao mundo a obra que Deus fez em nós, aquilo que Deus realizou em nossa vida. E quando eu xingo, quando eu profiro, menciono através da minha boca que deveria abençoar palavras que muitas vezes agridem e até envergonham alguém, eu preciso tomar cuidado. Isso não reflete, então, eu estou jogando fora o benefício de Cristo, o que Cristo fez por mim. Eu estou falando que sou salvo, mas a minha boca continua mencionando ou agindo nessa má conduta que Cristo me tirou dessa condição. Então, nós precisamos considerar isso. Bom, a Bíblia diz que nós andávamos segundo o curso deste mundo, né? Aí, acompanhe aí na sua lição, na própria leitura bíblica em classe. Agora nós estamos no versículo 2. Ele diz, em que, noutro tempo, então veja, ele usa a expressão noutro tempo, não é agora, é lá no passado. O que aqui o apóstolo está dizendo, ensinando aos irmãos da igreja de Éfeso? Ele está dizendo o seguinte, olha o que vocês são hoje, onde nós estamos. Agora dá uma olhadinha lá para trás e vê, reflete, busca o que nós fazíamos lá no passado antes de Cristo. E sabe por que isso? Para valorizarmos. Não tem um ditado que diz que a pessoa só dá valor às coisas quando perde? E o perder é o quê? É o passado. Ficou. Antes eu tinha e agora eu não tenho. Então nós precisamos, meus irmãos, pensar nisso, valorizarmos o que Jesus Cristo fez por nós e refletirmos se a nossa vida verdadeiramente está glorificando ao Senhor no meio deste mundo ímpio, mau e cruel. Então ele diz, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Então nós temos aí um primeiro destaque. O que significa esse andar segundo o curso deste mundo? Primeiro, ele fala a respeito dos costumes mundanos. Está no capítulo 4 de Efésios. Eu te convido a abrir a sua Bíblia.
Abra sua Bíblia e vamos ler Efésios capítulo 4. Capítulo 4, versículo 25 até o 31, que nos diz assim: Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Olha o versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Olha só, meus irmãos, que importante o que for bom para promover a edificação. Então, nós temos que tomar cuidado. Cuidado com as nossas palavras, cuidado com os nossos julgamentos, cuidado com a nossa língua. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. A respeito disso, nós falamos na lição passada, o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. 31. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Então, meus irmãos, esses costumes não servem para hoje. Os costumes mundanos, aí o comentarista ele elencou de forma geral falando sobre imoralidade, furto e mentira. Então vê quanta coisa é pecado e que embaraça a vida das pessoas. Então nós precisamos tomar cuidado. As pessoas precisam ver em nós a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Lembra do que Paulo ensinou? Ele falou que a mulher crente, ela edifica o seu marido que não é crente, através do seu testemunho. Agora, que testemunho será que é esse? Com certeza, o testemunho a que o apóstolo se refere à mulher cristã, o testemunho dela reflete santidade e não essas coisas que a Bíblia está nos advertindo aqui. Então, eu preciso tomar cuidado. O que os meus filhos crescem vendo eu fazer? O que os meus filhos crescem ouvindo eu falar? Será que os meus filhos ouvem eu falando a verdade ou falando a mentira? Será que os meus filhos ouvem da minha boca saindo palavras que glorifiquem a Deus ou palavras de xingamento contra as pessoas? Então, irmãos, precisamos olhar para a palavra de Deus. A Bíblia diz que toda a palavra de Deus ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para instruir em justiça. E hoje Deus está nos dando esta oportunidade. Deus está nos orientando através da sua palavra para que nós possamos mudar a nossa vida e ter atitudes que glorifiquem a Deus. E por que isso? Porque o tempo é hoje. Tome através do estudo dessa lição essa decisão. Eu preciso mudar a minha vida. Essas coisas não cabem mais para mim. E com certeza, se você tomar esta atitude, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar na sua vida. O sangue de Jesus Cristo vai nos perdoar de todo o pecado e verdadeiramente glorificaremos a Deus com tudo que há em nós. Então, em resumo, andar segundo o curso deste mundo nos alerta que o cristão não pode tomar a forma do mundo. Não podemos relativizar o pecado, que é o que o mundo está fazendo hoje. Ah, mas isso não é pecado. Ah, mas isso é exagero. E nós não estamos aqui falando simplesmente de costumes, porque muita gente bate na questão do costume a isso. Não, não é disso que nós estamos falando, irmãos. Pecado é pecado ontem, hoje vai continuar sendo pecado. E hoje as coisas estão sendo relativizadas. Não, mas nós temos que pensar, porque o que Deus quer é o coração, Deus olha a intenção da pessoa. Mas não é só isso, irmãos, nós vamos estudar nessa lição. Deus nos chamou para refletir boas obras. Não tem como habitar dois senhores dentro do coração do homem.
ou ele vai agradar a um e desagradar o outro. Não tem como compartilhar o senhorio da nossa vida com dois senhores, né? Então, ou nós agradamos ou desagradamos a Deus. Então, precisamos tomar muito cuidado com isso. Romanos 12:2 nos traz esse alerta. Romanos capítulo 12, versículo 2, onde ele diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Deus quer que experimentemos, que nos aprofundemos em conhecer as maravilhas que Ele preparou para nós. Voltando aqui na nossa leitura bíblica em classe, no versículo 2, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. E aqui ele está fazendo alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Está em João 12:31, você pode ler, eu não vou ler aqui para nós ganharmos tempo. O tempo passa muito rápido, irmãos, muito rápido. Estamos aí com 23 minutos rodados da nossa aula aqui, né? Então, nós vamos agilizar aqui, tá bom? Então, leia na sua casa, mas ele vai falar a respeito disso, alusão a Satanás que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Então, o que ele está falando? Que nós andávamos segundo o curso deste mundo, que é influenciado, direcionado pelo príncipe da potestade do ar, ou seja, a influência dos agentes malignos sobre os homens desobedientes e incrédulos. E este versículo eu queria ler com os irmãos, 2 Coríntios 4:4. Abra sua Bíblia aí, 2 Coríntios, capítulo 4 e o versículo 4. Que diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então veja, a influência do mal, a influência maligna para cegar o entendimento dos homens, para que os homens não cheguem à definição de que as atitudes deles são inimizade contra Deus. Então, é o poder, a influência, e nós não podemos andar dessa forma, né? E devemos ter a esperança, porque Cristo está acima de todo o poder do mal. E nós estudamos, inclusive na lição passada, a respeito disso, sobre o poder de Deus, né? A Bíblia, a lição passada, nos falou sobre essa iluminação do crente e falou sobre a exaltação, Cristo exaltado sobremaneira, né? Aqui ele diz, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia. Então essa é a nossa esperança, Cristo está acima de todas as coisas e ele tem poder para libertar o homem desta influência, para que ele ande segundo a vontade de Deus. E continuando então, voltando à nossa leitura, estamos lendo o versículo por parte, versículo 2, Efésios 2:2, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Então ele se referiu aos costumes mundanos, segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, a influência que o mal exerce sobre os homens desobedientes, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, ou seja, ele está falando daqueles que fazem a vontade da carne e dos pensamentos. O que ele está se referindo? A inclinação do homem para fazer o que é mal. Inclinação para fazer o mal, natureza humana pós-pecado. Por quê? Porque originalmente a nossa inclinação não é para o mal. Deus criou o homem santo. Deus criou o homem puro. Deus criou o homem sem malícia. E aonde o problema entrou? No pecado. Então, depois do pecado, a nossa natureza humana nos leva a isso. Gênesis 6:5, eu te convido a abrir a sua Bíblia e vamos ver o que a Bíblia diz. Gênesis 6:5. Aqui ele diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem
se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. Então Deus olhou para o homem e encontrou isso, a natureza pecaminosa. Tudo que o homem faz é inclinado para o mal. Então aqui estão inclusos os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Pensamento. A Bíblia fala que o pecado ele é concebido. Se ele é concebido, ele tem um nascedouro. E o nascedouro são os nossos pensamentos. Então nós precisamos tomar cuidado, porque o pensamento, muitas vezes, ele não é público. Se eu não falar do meu pensamento para alguém, as pessoas não vão conhecê-lo. E às vezes a pessoa acha, mas é só pensamento, mas nós devemos lutar também contra isso. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. A nossa mente não deve estar ocupada com o pecado ou com esses desejos desordenados da carne. Nós somos ordeiros, nós somos filhos de Deus. Agora, os elementos ou a força da carne não nos controla. Nós somos dominados, segundo a Bíblia, não pela carne, mas segundo o Espírito Santo. Por isso precisamos nos submeter a ele. Então, atenção, o pecado como natureza indica sede ou a localização no interior da pessoa. Então, o que é esse pecado, essa natureza pecaminosa? É a sede do pecado dentro de cada um de nós. O pecado não consiste apenas em ações isoladas. O pecado é uma realidade dentro da pessoa. Efésios 2 e 3 vai falar a respeito disso, está na nossa leitura bíblica em classe. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, graças a Deus, éramos, porque Deus nos transformou. Glória ao Senhor. Deus mudou a nossa vida. Deus nos deu os privilégios e nós precisamos valorizar o que Deus fez por nós. Meus irmãos, vamos seguir. Estamos passando aqui para o próximo tópico, onde vai nos falar que nós somos vivificados pela graça. Então, o primeiro ponto aí desse tópico fala que nós somos alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Fala que nós somos vivificados por sua graça e fala que nós somos exaltados por sua graça. Então, o que cada um desses tópicos vem nos ensinar? Primeiro, alcançados pela misericórdia e amor divino. Está nos falando aqui sobre o ato de misericórdia que implica compaixão e simpatia para com os indignos. Olha só, compaixão e simpatia. Deus olhou para o homem e teve misericórdia dele, teve compaixão dele. Deus se lembrou, sabe do quê? Que nós somos feitura sua, que nós somos obra sua. Oh, aleluia! E Deus trabalhou para nos ter novamente com ele, para resgatar, para aniquilar o poder do pecado, para que nós pudéssemos ter vida em Cristo. Então, o ato de misericórdia implica em compaixão e simpatia para com quem? Indigno, pessoa que não tem dignidade, que não é merecedora, né? Então, a magnitude do amor de Deus motivou a nossa salvação. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o amor de Deus, a magnitude deste amor que nos alcançou e nos tirou desta situação de condenação. O segundo ponto aí, o segundo item fala sobre vivificados por sua graça. Então, uma vez que Deus teve misericórdia de nós e nos amou, ele manifestou a sua graça para nos dar vida novamente. Não éramos merecedores da salvação. Cristo nos deu vida outra vez, porém nada foi realizado por nossos próprios méritos.
Ninguém pode bater no seu peito dizendo, ah, eu sou bonzinho. E é isso que muita gente vende por aí. Uma salvação baseada em obras. E não é por obras que nós somos salvos. Ah, mas eu sou bom, eu faço caridade. Isso é obrigação de todo homem. Foi o pecado que atrapalhou o homem, tornou o homem egoísta. Mas o homem era para ser amoroso, era para amar, era para ajudar, para compartilhar. Mas o pecado tornou o homem individualista. Então veja, não há mérito. Nós não podemos fazer nada para recebermos a nossa salvação. Lembra do que nós falamos lá no início. Nós somos salvos pela graça, mas não foi de graça. Alguém fez uma obra, mas esse alguém não fui eu e não foi você. Este alguém foi Jesus Cristo lá na cruz se entregando por nós. E o terceiro ponto diz que nós somos exaltados por sua graça, que ele diz: Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo. Olha que maravilha! Deus nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo, capítulo 2, e versículo 6 de Efésios. Aqui ele fala sobre esses benefícios, a revista fala a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus, os benefícios com os quais Deus nos agraciou. E outra coisa, a salvação e seus privilégios são resultados do favor divino e merecido. Nós não merecemos, mas Deus quis nos dar e nos exaltar para que possamos morar com Cristo, para que possamos vivenciar de tudo aquilo que Ele foi preparar. Glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, tópico 3 da nossa lição, que fala que a salvação não vem das obras. Então, a salvação não vem das obras. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Então, o que nos impede de praticar as boas obras? O pecado. Agora que nós somos nova criatura, agora que Deus nos salvou, agora que Deus resgatou a nossa vida, agora que Deus trouxe uma nova condição para nós, nós temos obrigação de praticar boas obras. Então, o crente precisa se atentar a isso, né? A salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte. É a restituição do homem à comunhão com Deus. Então, isso é a salvação. Livrar o homem do poder da maldição do pecado e da morte e restituí-lo à comunhão com Deus. A graça, ela não anula o livre-arbítrio e o homem pode resistir à graça. Isso é um outro ponto que está relacionado à compreensão que muitos têm a respeito de eleição e predestinação. A graça, ela não é irresistível. O que eu quero dizer com isso? Quando Deus ele manifesta a graça, ele já definiu quem vai ser salvo e quem não vai ser, e aquele que foi escolhido por Deus para ser salvo, ele vai ser salvo de qualquer jeito. E não é assim. O homem pode rejeitar a graça por conta do livre-arbítrio. Deus não obrigou o homem a ser salvo, Deus criou um meio para que o homem pudesse ser salvo. E aí nós lemos também que é por meio da fé. Versículo Efésios 2:8, diz aí, está na leitura bíblica em classe. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então precisa da fé. Eu preciso acreditar. Eu preciso primeiro crer. No quê? Sou pecador. Se o homem não reconhecer que ele é pecador, ele não consegue encontrar sentido em ter um Salvador. Se você está passeando na rua, num parque, num dia bonito, você vai gritar por socorro? Quando gritamos por socorro? Se estamos neste mesmo parque, passeando num dia muito bonito e alguém passa do nosso lado e leva o nosso celular. Aí nós podemos gritar por socorro, porque estamos numa situação de perigo. Então, a salvação é isso.
O homem precisa reconhecer que ele está em perigo, para que ele possa olhar para Cristo e enxergar nele a salvação para os seus pecados. Então, a graça não anula o livre-arbítrio. O homem pode sim resistir à graça e não querer a Jesus, tá? E como nós dissemos, a fé é a resposta à graça, ou seja, é aceitar a obra de Cristo realizada em nosso favor. Então, é através da fé que eu alcanço isso. Essa é a fé para a salvação, tá bom? E aqui, irmãos, nós temos então as obras como evidência da nossa salvação, que é o último ponto aí da nossa revista, então, da nossa aula de hoje. Obras como evidência de salvação. Primeiro, exclusão da possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal, é o que nós acabamos de dizer, né? E como a Bíblia fala isso? Justamente nesse versículo. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9. Versículo 9 ele diz aí, ó: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, não vem de nós, é dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém bata no peito e fale, é porque eu sou bonzinho. Porque se ele é bonzinho, se foi por obra, para que Cristo morreu? Não é verdade? Então, fica bem claro isso na exposição desse tópico. E uma outra coisa importante, está no versículo 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, a salvação é uma realidade divina. Agora em Cristo somos uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Muitas vezes citamos este versículo e não sabemos onde ele está, né? Mas nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Vamos ler o 18 também? E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Glória ao Senhor. Então, irmãos, a salvação não vem de nós, vem de Deus, né? E Deus, ele faz isso, ele opera novidade na nossa vida. Ele muda a nossa situação, né? Agora não somos mais condenados, agora somos salvos, agora temos direito à vida eterna. Glória ao Senhor. E a conclusão nos diz sobre estes 4 ícones. Primeiro, ela nos diz que nós éramos filhos da ira. Filhos da ira, então, como julgamento, teríamos a morte eterna. Mas Deus, por meio da graça, nos torna filhos por adoção. Nós também estudamos isso em uma das nossas lições, né? Nós falamos sobre isso. Deixa eu até encontrar aqui para dizer aos irmãos. Nós estudamos isso na lição 3. Lição 3, tópico 2, item 3. Depois você pode recuperar lá na sua revista, os privilégios da adoção. Então, por meio da graça, nos tornamos filhos por adoção. Então, a salvação não foi concedida como recompensa às obras. Deus quis nos salvar, né? Uma vez salvos, passamos a praticar as boas obras. Essa é a obrigação, refletir a imagem de Deus em nós. E as boas obras que realizamos glorificam a Deus, o nosso Pai. Então, nosso Pai é glorificado através das boas obras que nós realizamos. Meus irmãos, essa foi a nossa lição de hoje. Antes de nós encerrarmos aqui, pastor Luciano Silva, que é o dirigente da nossa congregação ali do Jardim Lúcia, ele tem uma palavra para nós e nós vamos ouvi-lo nesta manhã. Vamos ouvir, pastor Luciano. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Queremos agradecer a Deus em poder participar convosco nesta manhã da nossa escola bíblica dominical. Verdadeiramente nós temos aproveitado
dessas bênçãos e das providências do Senhor em nossas vidas. Nós estamos estudando durante esse período e eu tenho certeza de que de alguma maneira Deus tem falado conosco, né? Na lição que nós vamos estudar nesse dia, nós vamos falar de um assunto que diz respeito para todos aqueles que entregaram sua vida para Jesus. É bem verdade que está escrito no livro de Coríntios, acredito que todos já leram, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós passamos a viver em novidade de vida, uma vez que entregamos a nossa vida para Cristo, passamos a ser uma nova criatura. Por que nós passamos a ser uma nova criatura? Porque aquela vida passada, aquela vida de pecado, né? Jesus perdoou, Jesus ele nos purificou, ele já mudou a nossa história, né? E é interessante que quando entregamos a nossa vida para Jesus, então passamos a ter um compromisso com Ele, né? A ter uma vida dedicada a Ele. É por isso que chamamos Jesus não somente de Salvador, mas também de Senhor. Qual é a diferença entre ser o Salvador e o Senhor? Bom, Ele me salvou, então por isso Ele é o meu Salvador. Eu andava perdido, eu andava destruído no pecado, mas Jesus Cristo me salvou, então por isso Ele é o meu Salvador. Agora Ele passa a ser o meu Senhor. Então qual é a diferença de ser o Salvador e o Senhor? Porque a partir de agora eu vou passar a servi-lo, eu vou passar a viver de maneira que agrade a Ele. Então isso será interessante, né? Então eu gostaria de compartilhar com vocês um versículo bíblico que diz respeito justamente a esse momento em que estamos vivendo com Cristo, né? No livro de Gálatas, no capítulo de número 2 e no versículo 20, está escrito assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então observe que Jesus Cristo me resgatou para que eu possa ter uma vida nova com Ele. Então por isso que o apóstolo Paulo diz assim, ó: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então Ele me resgatou, me salvou do pecado para ter uma vida nova com Ele. Então o Evangelho, ele realmente tem o poder de transformação. Jesus Cristo mudou a minha vida. É bem verdade que alguém, quando olha para você, olha para mim, olha para alguém que se converteu e diz assim: quem era você, né? Quem era você? E é interessante que as pessoas realmente vejam isso, que houve uma mudança. A vida que eu vivia antes, agora eu já não vivo mais. Por quê? Porque eu tenho uma nova vida com Cristo. Então isso é interessante, né? Nós estamos vivendo hoje um período difícil. As pessoas parecem já não identificar quem é quem, mas é muito bom quando alguém olha para nós e vê alguma característica de Jesus Cristo em nossas vidas. Quando alguém olha para você e diz assim: ali vai um santo homem de Deus, ali vai uma santa mulher de Deus. Porque você tem alguma coisa, alguma referência que diz respeito à nova vida com Cristo. Amém? Então é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês e dizer que vale a pena ter uma nova vida com Cristo, porque Jesus Cristo perdoou nossos pecados. E interessante que esse perdão praticado é algo tão especial
porque Jesus Cristo disse, olha, dos vossos pecados não me lembrarei mais. Então, se uma vez você entregou a vida para Jesus, Ele te libertou de uma vez por todas. Amém? Então, que Deus abençoe. Quero agradecer. Continue participando desta escola bíblica. Que Deus continue te dando graça para que a gente possa vencer toda essa situação que estamos enfrentando. E acredito que nos próximos dias Deus vai prover um meio de estarmos juntos participando dessas bênçãos que Deus tem para nós. Muito obrigado e fiquem na paz. Amém? Deus abençoe. Graças a Deus, meus irmãos. Que bênção, né? Deus abençoe o pastor Luciano, a sua família, a congregação. Que Deus abençoe grandemente a vida dos nossos irmãos e vamos seguir empenhados em estudar a palavra de Deus. Na semana que vem, nós vamos estudar a lição 6, a condição dos gentios sem Deus é o tema da nossa lição. Então não deixe, meu irmão, de estudar, de participar conosco e muito nos alegra ter a participação dos irmãos. Quero também estimulá-los, meus irmãos, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, né? Ative aí as notificações para que você também, além da escola dominical, você possa acompanhar os nossos cultos. Às quartas, às sextas e aos domingos, nós temos os nossos cultos gravados junto com a presença do nosso pastor setorial, ali no nosso templo sede, e disponibilizamos aos irmãos através do YouTube. Essa tem sido a ferramenta que nós encontramos para levar aos irmãos estes cultos, né? Para que continuemos nos congregando, mesmo na nossa casa, mas louvando a Deus, servindo a Deus com o nosso culto. Então não deixe de se inscrever. Outra coisa, irmão, compartilhe na sua congregação o link do nosso canal no YouTube, AD Belém Mariporã. Compartilhe os nossos vídeos da escola dominical. É importante para que nós não percamos esta oportunidade, né? Nós estamos distanciados por esta situação, mas a igreja continua viva. A igreja continua ativa e a igreja somos nós. Então não deixe de ser igreja. Participe, incentive os irmãos, motive os irmãos para que nós possamos seguir adiante aprendendo a gloriosa palavra de Deus. Meus irmãos, vamos fazer uma oração e vamos agradecer a Deus, que Deus continue abençoando grandemente a sua vida, a sua família, abençoando os nossos dirigentes, os nossos alunos da escola dominical, os nossos professores, o nosso pastor. E não esqueça, meu irmão, ore pelo nosso país, ore por este mundo, para que Deus haja com a sua misericórdia. Vamos orar e agradecer ao nosso Deus. Meu amado Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor, por estes minutos que aqui passamos estudando a tua palavra. Ó Senhor, muda a minha vida naquilo que precisa ser mudado. Me ajuda a olhar para mim mesmo, como diz a leitura da Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ajude-me, Senhor, a ter sensibilidade e humildade para olhar para as minhas atitudes e mudar aquilo que precisa ser mudado, para que o teu nome seja glorificado através de mim. Pai querido e amado, abençoa o lar dos teus filhos. Senhor, estende a tua bondosa mão de misericórdia. Eu creio, Senhor, que os teus olhos continuam sobre nós. Eu creio, Senhor, que o teu cuidado continua sobre as nossas vidas. Louvado seja o teu nome. Abençoa, Senhor. Abençoa o nosso pastor. Abençoa, querido Deus, as famílias da tua igreja. Meu Senhor, abençoa este mundo. Abençoa, Senhor, o nosso país. Toma conta da situação dele, a situação política, esta situação colocada por meio desta situação, desta pandemia. Deus tem o controle de tudo, guarda os teus filhos, traz saúde, Senhor, visita os hospitais, visita as UTIs, leva a cura. Deus, dá imunidade ao povo. Senhor, dá imunidade a nós, dá imunidade a todos aqueles que temem ao teu nome. Senhor, resolva esta situação, faça com que as coisas voltem ao lugar, para que possamos nos reunir novamente, para que possamos congregar na tua casa, no templo novamente. Permaneça conosco, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus.
e que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, a consolação do Espírito Santo repouse em nossas vidas e conosco permaneça não só hoje, mas para todos sempre. Todos dizemos amém. Deus abençoe, meu irmão. Fique na paz do Senhor. Logo mais às 18 horas, não perca o nosso culto a partir das 18 horas, nosso canal do YouTube, o Culto da Família, com a palavra de Deus sendo pregada pelo pastor Luiz Amaral. Não perca, esteja lá conosco, em nome de Jesus.